Que a graça e a paz de Jesus sejam com todos. Amém? Queridos, eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo, por poder ter o privilégio de compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem falado comigo ultimamente. E eu fico muito mais feliz ainda, porque aqui a gente encontra uma igreja que é de verdade alegre e apaixonada por Jesus. Isso me empolga muito, eu fico muito feliz. Amém? Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês que ela tem falado muito ao meu coração. Para quem não sabe ainda, daqui uns meses eu vou ser pai. Amém? Serei pai do Miguel. E quando nós recebemos a notícia de que nós seríamos pais, isso mexeu com a gente bastante. E de fato, quando a gente descobre que vai ser pai, para quem já teve a experiência, realmente a mente da gente, a cabeça muda. A gente começa a pensar diferente do que costumava pensar anteriormente. E isso aconteceu comigo. E eu compartilhando com um amigo meu, que o filho dele nasceu ontem. Eu acho que uma das coisas mais fascinantes, ou um dos eventos mais emocionantes, deve ser você poder segurar o seu filho pela primeira vez. Você, entre aspas, conhecer o seu filho a primeira vez. E eu fico imaginando, porque eu ia falar que eu não tenho barriga, mas não é muito bem por aí. Eu não gero, eu não tenho uma criança no meu ventre, mas eu acompanho a Lore. E eu fico grávido junto com ela. Então estão sendo 7 meses, às vezes, de uma agonia, de certa forma, uma angústia. A Lore não tem dormido muito bem. Você não acha uma posição confortável para poder dormir, para poder descansar. Tem dor na perna, dor nas costas, a perna incha, o corpo da mulher muda, mas eu acredito que tudo isso é esquecido quando você pega aquele pequeno nos braços e contempla a face. E nós estamos ansiosos esperando por esse momento. E eu acredito que esse deve ser um dos momentos mais emocionantes da vida de um casal, da vida de um homem, da vida de uma mulher. Sabe, e quando a Lore chegou para mim e disse: Cedric, eu acho que eu estou grávida. Queridos, eu vou ser sincero com vocês. 2 sentimentos muito fortes tomaram conta de mim. O primeiro sentimento foi uma alegria muito grande. Eu fiquei assim, extremamente alegre, extremamente extasiado com aquilo, ou com a possibilidade de poder ser pai. Tudo porque eu tinha 99% de chance de que eu não poderia ter filhos. Eu tinha essa certeza comigo. Por quê? Porque eu tinha uma doença, ainda tenho, que eu não tratei dela direito, que me impossibilita, enquanto eu não fizer o tratamento, de gerar filhos. Então eu tinha 2 certezas, ou quase, que eu não teria filho, ou se tivesse filho, que teria um trabalho abençoado para poder gerar um filho. E quando eu fui tomado por essa notícia, eu fiquei extremamente alegre, porque eu não precisei. E olha que eu estava fazendo alguns exames e fiquei enrolando de levar no médico. Porque eu falei, vai que esse médico fala que eu não posso ter filho. Eu prefiro ficar na dúvida, né? Eu falei, não quero acreditar que eu não posso ter filho. Eu falei, meu irmão já tem um filho, quase 2 anos, e eu nada até agora. Eu falei, minha mãe doida para ter um neto, para ela tomar conta também. Eu falei, será que eu não vou poder agraciá-la dessa forma? E quando nós soubemos, eu fiquei muito feliz. Mas eu fiquei tão feliz assim que eu também não acreditei muito bem. Eu falei, eu não posso ter filho, então não deve estar. Eu falei, vamos fazer o exame de farmácia, que é o mais barato, né? Vai que não está. Aí beleza, nós fomos fazer o exame.
na agonia para poder saber, foi no domingo de manhã, antes de vir para a EBD, quando nós fizemos, a gente leu o rótulo, tinha que dar 2 pauzinhos, para poder indicar que estava grávida. O abençoado do exame deu 1,5 pauzinho. Eu falei, o que é 1,5 pauzinho? Eu falei, tá? Não tá? Eu fiquei na dúvida, eu falei, Senhor, eu quero uma luz, não bota mais dúvida onde já está. Aí eu falei, vamos fazer um próximo exame. Aí nós fomos na segunda-feira, logo de manhã, fazer o exame de sangue. E 1 da tarde nós fomos buscar esse exame. E eu fui numa tensão, numa agonia, e falei, tá, não tá. E eu simplesmente peguei o exame, fui para dentro do carro e abri. Eu não perguntei nada, eu falei, vou ler esse trem logo. A Lori estava trabalhando, eu falei, vou ler, depois eu falo se ela está ou não está. Na hora que eu abri, estava escrito reagente. Aí eu fiquei na dúvida, reagente quer dizer que está grávida ou quer dizer que não está? Porque eu não sabia, nunca tinha feito esse tipo de exame. Aí vai eu para o Google. Eu falei, não vou voltar lá na atendente, vou passar vergonha. Eu fui para o santo Google lá e achei, falei, ela está grávida. Aí só que lá no rodapé do exame, ele aceita uma possibilidade de erro. Eu pensei, está errado. Eu falei, eu não gero filho, não tem como gerar filho, gente. Aí beleza, tive que esperar mais uns 3 ou 4 dias para nós fazermos uma ultrassom, para daí eu ter a certeza de que eu ia ser pai. Gente, eu quase chorei naquele dia, minha mãe estava do lado, eu segurei para não chorar, porque eu não sei, mas eu dei uma travada, e aquilo mexeu muito com o meu coração. Mas logo depois, quando a Lori e eu chegamos em casa, um outro sentimento, tão grande, tão forte como o primeiro, apareceu na minha vida. Me deu um desespero tão grande, eu fiquei desesperado com a notícia. Porque eu vou ser pai. E o que é ser pai? Sabe, queridos, eu não sei se vocês me conhecem, mas eu sou contador. Ok? Então, como contador, eu gosto muito de números. Então, quando eu descobri que a Lori estava grávida, adivinha o que eu fiz? Fiz conta de tudo que vocês puderem imaginar. Alguns dos irmãos já foram lá na minha casa. Minha casa só tinha um quarto. Aliás, ainda só tem um quarto. E eu pensava, meu Deus, uma criança e eu vou ter que fazer um quarto. Eu falei, um quarto vai custar X. Eu falei, meu Deus, mas não tem só o quarto. Tem o berço, guarda-roupa. A mulher queria uma cômoda. A mulher chegou para mim e falou assim, amor, eu vi um cortinado lindo para colocar no quarto da criança. Eu falei, é mesmo, amor? Eu falei, me mostra. Ela me mostrou. O olho da cara. Eu falei, pelo amor de Deus, vai no material de construção, tira uma tira de sombrite, bota em cima do berço. O negócio é só mosquito não chegar no abençoado. Sabe? E eu fui olhando aquilo e eu falei, meu pai, eu não tenho plano de saúde. Eu falei, o parto dessa criança, a mulher não quer natural, quer, né? Aí eu olhei, eu tenho que comprar bebê conforto, carrinho, e tudo isso na minha cabeça são cifras, são valores. E eu falei, meu Deus, essa criança vai crescer. Como é que eu vou pagar a faculdade desse abençoado? A minha cabeça é desse jeito. Aí eu estou viajando em tudo isso. Aí sabe o que me passa pela cabeça? Fralda descartável. E eu resolvi buscar na internet quanto é que a fralda descartável a criança usava e quanto era o preço do pacote médio. Eu descobri que eu não tinha dinheiro para pagar a fralda até essa criança fazer 2 anos. E eu fui ficando totalmente desesperado. Eu só quero fazer um lembrete para os irmãos. A Lori e eu ainda estamos recebendo fraldas, amém? Caso o Senhor toque no seu coração, nós ainda estamos aceitando. E tudo isso eu fui fazendo conta na minha cabeça.
Sabe, e no meio desse desespero todo, no meio dessa bagunça toda, eu cheguei para minha esposa e falei, olha, tem jeito não, nós vamos ter que orar. Deus mandou um filho, não mandou? Glória a Deus. Ele vai ter que mandar o pacote completo. Ele vai ter que dar alguma forma de... Porque eu já estava pensando, irmãos, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou ter que trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Eu falei, eu não sei para que banda eu vou para poder fazer dinheiro, porque na minha cabeça conta nenhuma fechava. E eu falei, só o Senhor. Sabe, mas nesse meio todo, nós fomos tirar um tempo com Deus. Nós fomos conversar com o Senhor. Não no sentido de botar Deus na parede ou nada do tipo, mas para Ele nos fazer entender o porquê de tudo isso, o porquê por este momento, o que nós deveríamos aprender com toda essa situação. E nesse processo de oração, de busca pelo Senhor, eu comecei a lembrar de algumas coisas que eu vivi na minha infância. Eu comecei a lembrar de algumas coisas que eu tive e algumas coisas que eu também não tive. Sabe, eu lembrei para a minha vida, e eu olhei para a minha vida e eu lembrei, e se não me engano, o papai pregou aqui na terça-feira passada, ele deve ter compartilhado isso com vocês. Quando eu nasci, meus pais moravam numa casa de um cômodo só. Era quarto, sala, cozinha, e o meu quarto tudo numa coisa só. E se eu me lembro bem, o banheiro era para o lado de fora. Sabe, eu comecei a perceber que um quarto só para mim nunca fez falta. Porque o dia que minha mãe e meu pai conseguiram comprar uma casa com 2 quartos, já existia o Edric. Então eu nunca tive um quarto só para mim. Eu sempre dividi com o meu irmão. E o pior, eu nunca dividi só o quarto, eu dividia a roupa, dividia a cueca, dividia todos os acessórios que vocês imaginarem. Invariavelmente, era tudo. Então eu nunca senti falta dessas coisas. Sabe, eu percebi que eu não precisava ficar me preocupando em comprar bebê conforto. Eu nunca me lembro de ter estado dentro de um. Aliás, para se ter um bebê conforto, é indicativo que você precisa ter um carro. E os meus pais não têm até hoje. Então nunca me fez falta. Sabe, aquele preocupação com fralda descartável. Eu lembrei que minha mãe nunca usou fralda descartável. E eu tenho certeza que eu também devo ter levado algumas alfinetadas com aquele negócio. E essa fralda descartável também nunca me fez falta. Sabe, o Senhor me fez lembrar e me fez entender que Ele havia me dado a oportunidade de gerar um filho, coisa que eu jamais imaginei que poderia gerar. E olha o tapa que Deus me deu. Ele me fez olhar e me fez ver que eu estava preocupado em cercar o meu filho com coisas materiais, com coisas que são passageiras, com coisas que eu julgava ser extremamente importante para o meu filho. E Ele me fez entender que por mais que isso seja confortável para a gente não pode negar. Por mais que a gente queira, de fato, dar isso para os nossos filhos, isso a gente não pode negar. Só que o meu foco estava voltado somente para isso. O meu foco estava voltado somente para essas coisas. E o Senhor me fez entender que o que Ele espera de mim, como pai, é que eu seja um exemplo de cristão para o meu filho. O que Ele espera de mim, como pai, é que eu seja um bom discipulador para o meu filho. O que Ele espera de mim como pai é que eu seja um amigo do meu filho e invista na eternidade dele. Sabe, queridos, e muitas vezes nós também nos tornamos pais espirituais. O Senhor nos dá essa graça de gerarmos filhos para a honra e glória dele. E muitas vezes nós nos preocupamos com muita coisa, mas nada daquilo que realmente o Senhor quer. Sabe, eu me vi de uma forma que eu precisava
levar Cristo ao meu filho e não as coisas materiais, a fim de que meu filho e eu possamos encher boa esperança da glória de Deus. Sabe, eu entendi que esse era o propósito para eu pudesse gerar filhos. E é nisso que eu quero pensar com você nessa noite. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus 5 e o versículo 14. Mateus 5 e versículo 14. O texto diz o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa. 16 diz o seguinte: assim, brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Amém? Queridos, eu só contei essa introdução para você entender aquilo que Deus falou comigo e aquilo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Amém? O texto fala sobre luz, que nós somos luz. E analisando luz, todos nós sabemos que é algo essencial para as nossas vidas. Se a gente olhar para o sol, a luz que ele ilumina, a luz que ele irradia é extremamente importante. O sol nos aquece, o sol ele traz vida, ele faz bem à saúde. E se nós olharmos também a luz artificial, ela também é extremamente importante para nós. A gente percebe o quanto ela é importante quando nós nos vemos numa situação de apagão, por exemplo. Eu já tive a oportunidade de ter um apagão comigo na rua. E eu não gosto muito de escuro, né? A gente não tem certeza do que está vendo, a gente não consegue enxergar nada. E o pior é quando a gente casa. Quando falta energia dentro de casa, só está você e a mulher. Por quê? Você tem que ser o homem, né? Você tem que manter a postura ali de que está tudo tranquilo. E às vezes não está, né? É nessas horas que a gente sente falta da energia, da claridade. Sabe, nessas situações a gente se vê em apuro. Mas eu quero pensar com você sobre um outro tipo de luz. Uma luz humana. Isso. Quero pensar com você sobre pessoas que são iluminadas, pessoas que são brilhantes, pessoas que por onde passam, elas deixam um rastro de luz. Mas que rastro é esse? São pessoas que por onde passam, elas irradiam Jesus. Elas irradiam o Espírito Santo. Sabe, é sobre esse tipo de pessoa que eu quero falar. E nós fomos chamados para gerar filhos. Amém? Se quisermos agradar ao Senhor, nós devemos gerar frutos. Nós devemos gerar filhos. Sabe, nós estamos numa busca incessante, constante e intensa pelo Espírito Santo. E eu creio que Ele está vindo. E o resultado disso vai ser que nós iremos gerar filhos espirituais para o Senhor. E como pais espirituais, nós precisamos estar preparados para conduzir os nossos filhos que brilhem à luz de Cristo. E é desse tipo de luz que nós precisamos. Sabe, nós precisamos entender o que a paternidade vai exigir de nós. Sabe, a gente vê uma sociedade totalmente bagunçada. Adolescentes engravidando, adolescentes viciados em álcool, droga, assaltos. E tudo isso se dá pela ausência de pais. Pessoas que poderiam
conduzir essas vidas, esses filhos, por um caminho diferente. Sabe, a ausência de pais espirituais dentro do reino de Deus pode causar estragos profundos. Sabe, eu creio, e nós já experimentamos, e já estamos vendo, que nós iremos alcançar a boa esperança, amém? Isso é uma verdade. Então nós vamos ver pessoas chegando dentro dessa igreja com a vida totalmente destruída, com a vida totalmente bagunçada, precisando de pais espirituais, pais que possam abraçá-los, pais que possam acalentá-los e principalmente pais que possam direcioná-los a Cristo de verdade. Sabe, a intenção de Deus nesse tempo é levantar pais e mães espirituais para ajudar no crescimento desses filhos. Sabe, nós precisamos criar uma geração que cause impacto por onde passem. Nós precisamos gerar filhos que brilhem dentro da igreja, dentro de casa, na sociedade. Esse é o nosso papel. Sabe, nós precisamos transmitir essa herança aos nossos filhos para que eles possam transmitir às gerações futuras. E o que o Senhor tem falado na minha vida é que eu devo parar de me preocupar com as coisas materiais e me preocupar com as coisas que são dele. O Senhor tem me falado muito grande que eu preciso cuidar espiritualmente do meu filho, que das coisas materiais, assim como ele fez comigo, ele há de suprir todas as coisas. Amém? Queridos, então, vamos pensar, como pais que nós somos, amém? O que nós precisamos fazer para que os nossos filhos brilhem? O que você precisa fazer para que os nossos filhos brilhem? E isso serve para tanto os seus filhos biológicos, caso você tenha, quanto para os filhos espirituais. Amém? E para isso, eu quero que você mentalize comigo o seguinte: todo mundo aqui conhece um abajur. Amém? Ok? Abajur? Então, durante toda essa palavra, você vai viajar num abajur, ou pensando no abajur, junto comigo. Ok? Vamos lá. O abajur por si só, ele fornece energia? Fornece luz? Não. Para um abajur brilhar, ele precisa de quê? Precisa de? Energia. O abajur tem energia dentro dele? E ele busca energia onde? Na tomada. Ou seja, nós, como pais espirituais, se quisermos que os nossos filhos brilhem, nós precisamos estar ligados na fonte. Nós precisamos estar ligados em Jesus. Sabe, queridos, estar ligado em Jesus é muito mais do que eu ter um cordão com um crucifixo, dizendo que eu sou cristão. Estar ligado em Jesus é muito mais do que eu ter um adesivo de um peixe colado atrás do meu carro. Ser ou estar ligado a Jesus é muito mais do que eu manter, por exemplo, a minha Bíblia aberta dentro de casa. Sabe, é muito mais do que eu frequentar simplesmente os cultos. É muito mais do que frequentar simplesmente a célula. Sabe, todas essas práticas me levam a ter uma visão superficial de quem é Jesus, do que é Jesus. Sabe, eu vejo muitos pais, ou pessoas que querem ser pais espirituais, mas que têm uma visão limitada de quem é Jesus, uma visão superficial de quem é Jesus. Sabe, estar ligado em Cristo, estar ligado em Jesus, é muito mais do que saber quem foi Jesus. É muito mais do que reconhecer o papel de Cristo. É muito mais do que tudo isso. Estar ligado em Cristo é
conhecer os seus desejos, os seus anseios e as vontades dele para mim, para nós. E principalmente, estar de braços abertos ou com um coração desejoso de fazer toda essa vontade. Isso é estar ligado em Cristo. Sabe, estar ligado em Cristo é tê-lo de fato como Senhor e Salvador da minha vida. Estar ligado em Cristo é tê-lo como quem dirige a minha vida em todos os aspectos. Sabe, infelizmente a gente vê dentro das igrejas pessoas que cantam, dançam, pulam, celebram, ministram, pregam, mas não tem um envolvimento espiritual com aquilo que fazem. Acaba sendo mais um barulho do que um movimento celestial. Sabe, nós precisamos ter ligado, estar preocupados com isso. Sabe por quê? Porque não vai haver intimidade se nós não estivermos ligados à fonte. Sabe, é por isso que eu louvo por essa igreja e pela visão que nós estamos tendo, de buscar ao Senhor incessantemente. Sabe por quê? Porque é através dessa intimidade, dessa ligação, que nós iremos gerar filhos. Nós só iremos gerar filhos se nos envolvermos intimamente com o Pai. Amém? Sabe, espiritualmente, às vezes, a gente até quer muito ser cheio do Espírito Santo. A gente quer muito ganhar almas para Jesus. A gente quer muito gerar filhos para Jesus. A gente tem essa vontade imensa. Mas às vezes, esse comportamento é tomado por um outro. E alguém aqui já ouviu falar de gravidez psicológica? Já. É quando a mulher quer muito, muito, muito ter um filho, que ela começa a acreditar que está grávida. A barriga cresce, tem todos os sintomas da gravidez, mas se você for olhar dentro da barriga dela, não tem nada. E muitas vezes eu vejo alguns cristãos tendo essa gravidez psicológica. Por quê? Porque querem muito ganhar vidas para Jesus. Querem muito ganhar almas para Jesus. Mas ao invés de estar aqui no momento desse de oração, está em casa fazendo qualquer outro tipo de coisa. Pessoas que querem gerar filhos espirituais, mas não pagam um preço para poder gerar. Querem muito, 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 mas preferem ficar em casa vendo uma novela, assistindo Netflix, lendo um filme de romance ao invés de ler a Bíblia. Sabe, queridos, e às vezes chegam com o ar como se estivesse gerando filhos, como se estivesse grávidos, mas quando chegamos perto e vamos ver, não há nada. Por que não há nada? Porque não há intimidade com o Pai, porque não estão ligados a uma fonte maior. E Deus tem nos chamados para experimentarmos muito mais que isso, queridos. Sabe, o Senhor tem nos chamado para sermos cheios do Espírito Santo. E vamos ser gratos ao Senhor, gerando filhos espirituais e filhas espirituais. Filhos que brilhem, que irão continuar a brilhar e a impactar uma geração totalmente corrompida pelo pecado. Por isso, o primeiro passo para gerarmos filhos que brilham é sermos ou estarmos ligados à fonte. Amém? Glória a Deus? Sabe, outra coisa que o Senhor tem me revelado é que para gerarmos filhos que brilhem, nós pais precisamos ser responsáveis. Precisamos ser responsáveis. E o que é ser responsável? Lembram do abajur? Vamos voltar nele? Nós já ligamos o abajur na tomada, ok? E o fato de ligarmos o abajur na tomada, de estar ligado à fonte, vai fazer com que ele brilhe? Não? Sim? Não. Por que não? Porque depois que você ligou a fonte, você tem um interruptor. Você tem que ligar o abajur.
Amém? Ou seja, ser responsável, ou além de seguir a Jesus, significa que nós precisamos segui-lo fazendo a nossa parte. A fonte, o que ela está fazendo? Mandando energia. A fonte é infinita e ela manda essa energia. Porém, se eu e você não ligarmos o botão, essa energia não vai passar e nós não vamos poder gerar filhos que brilham. Sabe, queridos, o Senhor, Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele faz. Porém, todas as promessas que o Senhor faz, vai exigir de mim e você uma contrapartida. Sabe, se quisermos gerar filhos que brilhem, nós precisamos acender o interruptor celestial. E estarmos sempre alertas e constantes numa prática de vida cristã. Sabe, a carta de 3 João, e o versículo 4, diz um negócio muito fantástico. Não tem alegria maior de João do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Imagine a alegria desse pai espiritual, olhando para os seus discípulos, e as pessoas comentando na rua: olha, fulano mudou de vida. Olha, fulano bebia, fulano era um alcoólatra, agora ele não é mais. Sabe, fulano mentia, era mentiroso. Fulano era caloteiro, mas agora ele não é mais. Sabe, queridos, imagine a alegria espiritual desse pai, em ver que os seus filhos continuam andando na verdade. Só que para o meu filho andar na verdade, eu preciso fazer a minha parte. Sabe, infelizmente, muitos pais apenas geram filhos, não cuidam dos filhos. Sabe, esquecem de acionar o interruptor da responsabilidade e esquecem de ensinar o caminho ou no caminho em que a criança deve andar. Não são participativos no processo. Sabe, imagine só um pai que está viajando, está no hotel, trabalhou o dia todo, está muito cansado. Porém, no final do dia, quando ele chega no quarto, ele liga para a esposa, para saber como é que está a família, para saber como é que está todo mundo. E de repente ele ouve o barulho lá no fundo. E ele percebe que aquele barulho lá no fundo são dos filhos brigando. Sabe filho pequeno quando briga? Daquele jeito. Aquela gritaria, aquele negócio todo. E esse pai, de repente, ele interrompe a conversa, pede para chamar cada filho individualmente e senta-lhe o esporro. Briga, corrige, exorta, mas no final da conversa, ele diz: filho, eu estou fazendo isso, sabe por quê? Porque eu te amo. Filho, eu estou fazendo isso com você, sabe por quê? Porque eu te quero bem, porque eu quero o melhor para a sua vida. Sabe, depois que tudo fica calmo, aquele homem volta a conversar com a sua esposa. Sabe, foi assim que Paulo fez. Paulo recebeu um telefonema dizendo que a igreja em Corinto estava brigando. Então Paulo escreve novamente para lembrar do seu amor, para corrigir aqueles filhos e dizer: olha, quando eu chegar em casa, eu quero ver algo diferente na vida de vocês. E como pais espirituais, nós precisamos absorver essa responsabilidade. Não cabe a nós somente gerar filhos. É por isso que a sociedade está como está. Pais que geram filhos, mas transferem a responsabilidade da criação para a sociedade, para a escola, para a igreja. Quando o filho não dá jeito, manda para a igreja, manda para o pastor de jovens, manda para o Rômulo, que o Rômulo dá jeito. São pais que somente geram, mas não cuidam. Sabe, são pais que geram, mas transferem a responsabilidade. E o Senhor não nos chamou para ser pais assim. Existem outros tipos de pais,
que esquecem da sua responsabilidade e se tornam pais extremamente protetores. Como é isso? Geram filhos, eles assumem a responsabilidade de alimentar, de cuidar, de proteger, mas só fazem isso. Eu acho que eles estavam pensando igual a mim, de fornecer tudo para o meu filho e esquecer de que há necessidade de se passar tempo com o filho, que há necessidade de se envolver com o filho, que há necessidade de criar intimidade com o filho. Sabe, esses pais apenas protetores são o tipo daquelas pessoas, ou geralmente usando a figura masculina, aqueles homens que se contentam em achar que são os provedores do lar e simplesmente fazem a comida chegar dentro de casa e nada mais. Sabe, esses tipos de pais não vão fazer os seus filhos brilharem, porque nós precisamos da paternidade nas nossas vidas. É por isso que existe um terceiro tipo de pai, que eu gosto de chamar de papai. Por que chamar de papai? Porque geralmente a gente faz isso quando tem mais intimidade com o pai. Sabe, a gente chama de mamãe quem a gente tem intimidade. A gente chama de titio, de titia, quem a gente tem mais intimidade. Ou em quem a gente reconhece que além de me gerar, além de me proteger, cuida de mim em todos os aspectos. Sabe, e é dessa forma que o Senhor quer que nós nos relacionemos com os nossos filhos. Como papai, como filhinhos, cheios de amor. Sabe, eu lembro do meu pai nessas horas. Meu pai sempre me corrigiu. Às vezes me batia, o que doía. Mas às vezes ele me disciplinava conversando. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu preferi uma surra. Era mais rápido. Bateu, doeu, acabou. Eu não tinha que ficar pensando naquilo que eu fiz. Eu não tinha que ficar remoendo nada. Eu me lembro uma vez, quando eu tinha 12 anos de idade. Meu pai me levou, era meu aniversário, e meu pai me levou para comer uma pizza numa pizzaria. Óbvio, né? Mas beleza. Detalhezinho. Ele me levou nessa pizzaria, nós pedimos uma pizza, eu todo feliz, todo empolgado, começamos a comer aquela pizza, do nada ele começou a puxar uma conversa comigo. Ele disse: filho, você está crescendo, você está virando um homem, e foi falando, até que ele chegou a um ponto. E na escola, você tem colado? Sabe, eu estava com uma pizza aqui assim, ela travou mesmo. Eu falei assim, poxa, eu não posso mentir para o meu pai agora. Poxa, ele me trouxe aqui para comer uma pizza, criou tudo isso, eu vou mentir para ele? Eu não posso. Aí eu falo: pai, sabe como é que é, né? E eu vou ser sincero para vocês, eu não consegui terminar de comer as pizzas. Sobrou um pedaço, porque não descia mais. Sabe, queridos, naquele momento eu entendi que ele estava me disciplinando, mas com amor. Colei algumas outras vezes, mas sempre que colava, vinha a lembrança do meu pai me dizendo que aquilo era errado, que eu não deveria fazer aquilo, que aquilo não era a atitude de um cristão. Sabe? E como pais responsáveis, às vezes nós chamamos a atenção dos nossos filhos como se estivéssemos destruindo a vida deles, ou como se estivéssemos brigando ou subjugando. E o Senhor nos chama a uma responsabilidade de repreendermos os nossos filhos, não para a vergonha deles, mas para o crescimento espiritual. E se nós quisermos gerar filhos que brilhem, nós precisamos também ser imitadores de Cristo.
ligar o interruptor, deixar que por nós passe essa corrente. Às vezes soa meio arrogante Paulo dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas o que Paulo estava dizendo era o seguinte, filhinhos, não prestem muita atenção naquilo que eu digo, façam aquilo que eu faço. E muitas vezes nós agimos de forma diferente com os nossos filhos. Nós dissemos, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Sabe, no nosso reino, no nosso meio, essa frase não é do Senhor. Essa frase não é de Deus. Sabe, porque quando a gente fala isso, a gente está dizendo do tipo, filho, vá para a igreja, mas eu não vou. Filho, já foi para a oração hoje, mas eu não fui nenhuma vez. Sabe, filhos, como é que está? Ou diz, filho, o que você aprendeu na EBD? Mas o pai não foi na EBD. Sabe, queridos, como pais espirituais, nós precisamos ter a responsabilidade. Por muitas vezes, nós viramos para os nossos filhos, quando ele dá uma má resposta para o pai ou para a mãe, o que a gente fala? Filho, não fale isso com sua mãe. Filho, não fale desse jeito com seu pai. Mas quando nós acabamos de falar isso, adivinha o que o filho vê? Eu falando com a minha esposa? Mandando ela calar a boca, mandando ela fazer qualquer outra coisa no tom de arrogância. Sabe, querido, crianças, elas aprendem, muito além do falar, elas aprendem pelo exemplo. Eu ia usar uma outra palavra que não veio. Mas crianças, elas aprendem pelo exemplo. Sabe? E na nossa vida, vão ter sempre crianças olhando e querendo fazer aquilo que nós fazemos. Sabe, a pergunta é, como pais espirituais, o que é que você tem feito? Qual é o exemplo que você está dando? O que você está ensinando para os seus filhos? Tanto os biológicos quanto os que têm gerado na fé. O que eles têm aprendido com você? Uma vida de oração? Uma vida de busca intensa pelo Senhor? O que os seus filhos têm aprendido com você? Queridos, eu fico vendo e imaginando que ser um pai biológico e ser um pai espiritual é como você ser um espelho. Sabe, porque o espelho, ele não fala. Eu nunca vi, exceto o espelho falante, mas era desenho. Um espelho normal, ele não fala. Ele apenas demonstra como você está. Sabe, um espelho, ele não grita dizendo que você está com o cabelo desarrumado. Ele não grita dizendo que tem remela no seu olho. Ele não grita dizendo que a sua roupa está amassada. Ele simplesmente revela. E como pais, o que nós temos revelado aos nossos filhos? Será que se o seu filho olhar para a sua vida, ele vai conseguir identificar o que de errado tem na vida dele, ou ele vai se contentar com os erros que ele está fazendo? Sabe, queridos, se quisermos gerar filhos que brilhem, nós precisamos ser responsáveis. Nós precisamos ligar esse interruptor e deixar que essa corrente passe e faça os nossos filhos brilharem. Amém? Estão conseguindo compreender? Glória a Deus. Sabe, queridos, outra coisa que o Senhor me traz à memória, me fez entender, é que nós precisamos ser pais sábios. Vamos voltar ao abajur novamente. Nós já ligamos o abajur no interruptor, aliás, na fonte de energia, nós já ligamos o interruptor, ok? Fazendo essas duas coisas, o abajur vai brilhar? Vai? Vai? Se tiver uma lâmpada. Porque se não tiver lâmpada, o abajur não vai brilhar.
Ele pode estar até ligado, pode até estar com o interruptor, mas se tiver lâmpada não vai não. E o que é a lâmpada, meus queridos? Lâmpada é a palavra do Senhor na nossa vida. Se na nossa vida não existir a palavra do Senhor, nossos filhos não vão brilhar não. Sabe, olha só que coisa interessante, Deuteronômio 11, 18 a 21. A coisa é tão importante que o Senhor diz o seguinte: gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como símbolo nas mãos e pendurem nas testas, para ficar bem visível. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-na nos batentes das portas das suas casas. A terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus filhos, os seus dias e os dias de seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o sol está acima da terra. Sabe, queridos, isso só vai acontecer na nossa vida se a palavra do Senhor estiver em nós. Nós só vamos conseguir passar isso para as outras gerações, para os nossos filhos espirituais, se a palavra do Senhor estiver na nossa vida. E quando eu falo da palavra do Senhor, eu não falo de uma leitura relâmpago, eu não falo de uma leitura superficial. Quando eu falo da leitura da palavra do Senhor, eu falo de uma leitura devocional. Sabe aquela leitura que você faz com empolgação, com gosto, querendo entender o que Deus quer revelar para você através da palavra? É desse tipo de leitura, queridos. Sabe, infelizmente hoje a gente vive uma contradição muito grande. Pelo menos para a nossa região, eu nunca vi um período em que fosse tão fácil se ter uma Bíblia, ou se ter um acesso a uma Bíblia. Eu tenho um aplicativo que ele possui umas 5 versões. A gente consegue baixar aplicativos infinitos de Bíblia. Mas apesar de toda a facilidade que nós temos, nós vivemos um período onde nunca houve tanta ignorância e desprezo acerca da palavra de Deus. E infelizmente, muitos se perdem por falta do conhecimento. E o conhecimento só se dará se eu buscá-lo. Sabe, porque Deus já se revelou a nós através da sua palavra. Sabe, a forma certa de se educar um filho, de vencer os problemas da vida, o Senhor já nos revelou através da sua palavra. Sabe, e a palavra de Deus é a melhor arma para vencermos Satanás. Jesus, quando ele foi tentado no deserto, ele nos provou isso. Satanás veio com palavras e o Senhor conseguiu vencê-lo através da palavra. Sabe, queridos, se quisermos gerar filhos que brilhem, é fundamental conhecermos a palavra do Senhor. Para quê? Para nós conhecermos o caráter e a vontade de Deus. Para conhecer o que Deus quer que nós façamos. Sabe, queridos, eu fico olhando a vida dos primeiros apóstolos, que se preocupavam em ensinar a palavra e pregar o Evangelho. E nós, como pais espirituais, precisamos seguir o mesmo exemplo. Conhecer a palavra, ensinar a palavra e pregar o Evangelho. Sabe, se nós não buscarmos a palavra do Senhor, se nós não buscarmos as revelações do Senhor, se nós não buscarmos o conhecimento da palavra de Deus, nós vamos correr um sério risco de destruirmos vidas espiritualmente. Sabe, por vezes nós vemos pessoas que trocam de igreja, vão daqui para lá, de lá para outro lugar, simplesmente por quê? Porque não tem base na Bíblia. Não buscam um conhecimento do Senhor.
desperdiçam a oportunidade de desfrutarem uma intimidade muito grande com o Senhor. E isso a gente precisa começar a fazer desde cedo. Desde cedo. Sabe, eu lembrei que quando eu era criança, eu tinha uma Bíblia com figuras. Eu achava os desenhos muito massa. Era muito bonito. Sabe, e aquilo foi crescendo junto comigo, de ter o contato com a Bíblia, mesmo que infantil. Sabe, e eu lembro de uma pintura, de um ato retratado nessa Bíblia, que era o seguinte: Jesus na água, por cima das águas, estendendo a mão e puxando Pedro. Eu não sabia que era Jesus e nem sabia que era Pedro, até então. E eu pensava assim, meu Deus, desculpa a expressão, mas que cara burro esse que está dentro da água. Porque o outro está na beiradinha. É só ele fazer a mesma coisa que o outro, que ele não vai se afogar. Eu falei, como é que esse cara se afoga sendo que o outro está por cima? E aquilo ficou na minha cabeça, mas apenas como criança. O resultado disso, queridos, foi que numa adolescência, num crescimento, eu fui entendendo o que era o significado daquele desenho. Tudo que aquele desenho significava, sabe? E aí então, já adulto, eu pensei, Deus, me faz pensar como criança novamente, porque como criança é muito simples. Como o Rômulo diz, a gente que dificulta as coisas, a gente que bota problema nas coisas. Eu entendi que se Pedro tivesse simplesmente confiado em Jesus e nada mais, nada daquilo teria acontecido. Mas por que eu fui entender isso lá na frente? Porque lá atrás eu já tinha um contato com aquela palavra. Eu já tinha um contato com a Bíblia. Sabe, meu pai sempre me incentivou a participar de gincana dentro da igreja. Debate bíblico. Mandava ler o livro de Atos, a gente lia igual um desesperado, porque ia ganhar prêmio. Na época a gente estava interessado só no prêmio, mais nada. Mas aquilo me trouxe contato com a palavra do Senhor. Sabe, e como eu disse, nós filhos também aprendemos com os exemplos. Sabe, por vezes eu vi o meu pai com 6, 7 livros abertos em cima da mesa. Além dos livros, tinha mais 3, 4 Bíblias abertas em cima da mesa. Eu pensava, para que isso tudo, se Bíblia é tudo igual? Está dizendo a mesma coisa? E sempre que eu via meu pai, eu via ele com um afinco muito grande, com um desejo muito grande de se aprofundar por aquilo. E isso fez parte de toda a minha infância. Sabe, queridos, nós precisamos tomar o cuidado, porque todas as vezes que nós nos levantarmos para fazer que a Bíblia entre no nosso coração, Satanás vai fazer coisas para poder tirar do seu coração. Sabe, a gente demora tanto para decorar um versículo. Eu sou ruim demais para decorar versículo. Eu sou péssimo. Mas todas as vezes que a gente vai, que a gente está lá, aparece uma distração. Aparece alguma coisa. E a gente perde o foco. E nós não estamos aqui para perder o foco, sabe? Porque, às vezes, ao invés de estudarmos a palavra de Deus, nós estamos focados em passar de fase naquele joguinho do celular. Sabe aquele joguinho do celular? A gente gosta de jogar? Sabe? Sabe, toda vez que a gente vai se despertar para estudar a palavra de Deus, a gente lembra daquela série que a gente parou na metade do capítulo, que precisa terminar. Mas quando você assiste, já começa uma outra que aquilo te empolga, e já passou 2, 3 horas. Sabe, queridos, toda vez que a gente vai se envolver com a palavra do Senhor, Satanás vai querer lançar alguma distração. E geralmente são coisas que vão tomar o nosso coração, tem a tendência de disseminar o pecado em nós e desestimular a busca pela palavra. Por isso, queridos, se quisermos ser ou gerar filhos espirituais, nós precisamos da lâmpada, nós precisamos da palavra de Deus. Amém? E para a gente concluir, um quarto item que o Senhor me fez ver. Eu já liguei na fonte, já virei a chave,
já coloquei a lâmpada e agora ela brilha? Brilha? Tem que brilhar. Mas para poder brilhar e atingir o seu efeito, eu tenho que colocar essa lâmpada onde? Não, já botei a lâmpada no bocal. Eu tenho que botar onde? Em cima da mesa. Ou seja, para essa lâmpada realmente ter efeito, eu tenho que colocá-la no lugar de destaque. Destaque. O Senhor nos diz que nós não acendemos uma candeia, nós não acendemos uma lâmpada para colocá-la debaixo da mesa, debaixo da cama, ou um lugar para baixo. O Senhor diz que nós precisamos colocá-la no lugar de destaque para que ela brilhe, para que outras pessoas possam ver. E isso me fez entender que nós pais precisamos ser humildes e confiantes. Humildes e confiantes para quê? Para nós reconhecermos que os filhos que nós gerarmos não são nossos. Os filhos que o Senhor me deu não são meus, biologicamente falando. Eu fico imaginando meus pais quando eu saí de casa. Foi eu e meu irmão ao mesmo tempo. Nós casamos com a diferença de 15 dias. Imagine o que essa mãe deve ter passado. Mas graças a Deus ela tinha consciência de que não havia criado ou gerado filhos para ela. Amém? E nós, como pais espirituais, também não geramos filhos para nós. Nós geramos filhos para que esses filhos brilhem e resplandeçam diante de um mundo de escuridão. Sabe? E nós não devemos confundir uma proteção com uma super proteção. Sabe, proteger o seu filho é cuidar para que ele não se machuque. Sabe, todos os animais do reino animal, exceto o homem, criam ou cuidam das suas crias e protegem até determinado período. Depois daquele período, cada um por si. E alguns pais, por vezes, querem super proteger os seus filhos. E isso pode causar uma série de frustrações nos seus filhos. Sabe, quando eu olho para isso, eu vejo a vida de Moisés. Moisés, um grande líder do Senhor, guiava o povo e a nação de Israel. Porém, olha só, se você analisar a história, quando a nação de Israel sai do Egito, Moisés pega a sua esposa, seus 2 filhos e manda ela para a casa dos pais dela. Como se dissesse assim: olha, nós vamos enfrentar algumas lutas, nós vamos enfrentar algumas coisas, mas eu não quero que vocês participem não, eu quero proteger vocês. Só que eu não entendo a lógica de Moisés pensar assim, porque ele privou a família dele de experimentar tudo aquilo que Deus fez pela nação de Israel. Todos os milagres que o Senhor lançou sobre Israel, a família de Moisés não presenciou. Por quê? Uma super proteção desnecessária. Porque se o Senhor cuidou da nação de Israel, o que impediria o Senhor de cuidar da família de Moisés? Eu não vejo impedimento algum. Sabe, queridos, e às vezes o Senhor nos dá filhos e nós nos preocupamos demais com esses filhos. Nós nos tornamos zelosos demais com esses filhos. Sabe, não que nós não devamos nos preocupar, mas nós devemos ter um cuidado com essa superproteção, porque ela vai impedir os nossos filhos de enfrentar as dificuldades da vida. Sabe, os nossos filhos foram feitos para brilhar, mas não dentro da igreja. E nós queremos colocá-los numa redoma de vidro, onde nada possa atingi-los, nada pode acontecer com eles. Sabe, nós devemos proteger, mas também nós devemos ensinar os nossos filhos a lutar. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a guerrear. Sabe, é por isso que nós estamos aqui novamente, eu digo, nesse jejum de 40 dias, porque nós estamos sendo ensinados a guerrear,
nós estamos sendo ensinados a lutar. E é isso que o Senhor quer de nós. Sabe, às vezes, nós pais, queremos que os nossos filhos sejam super profissionais, tenham uma profissão boa, ganhem muito dinheiro, sejam ricos, não botem a gente no asilo, né? Cuide bem da gente quando a gente ficar velho, e a gente passa a vida toda investindo nisso. Mas a gente, às vezes, esquece de que ensina várias coisas aos nossos filhos, mas nós não ensinamos a seguir Jesus Cristo de verdade. Sabe, queridos, nessa gestação do Miguel, eu tenho aprendido várias coisas da parte do Senhor. Várias preocupações que eu tinha, que hoje, sinceramente, eu já não tenho mais. Porque hoje eu apenas me preocupo em gerar filhos que brilhem. E para gerar filhos que brilhem, eu preciso estar ligado à fonte. Eu preciso deixar que essa fonte corra por mim. Eu preciso que, além dessa fonte correr por mim, eu viva debaixo da palavra do Senhor. E eu preciso entender que eu preciso gerar filhos para que brilhem. Amém? Glória a Deus. Compreenderam? Então que o Senhor nos abençoe através da palavra dEle.